política tem sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Eu sou a Franciele e está começando a Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre marketing político e democracia. Para isso eu tenho aqui do meu lado o Paulo. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Que coisa maluca era, que frase estranha era essa? É uma frase do Voltaire. Meu Deus do céu. Imagina que eu pensava que o Voltaire fosse fazer uma frase tão malévola. Gostou dessa frase? Gostei Eu tinha uma da do frase. Platão que era um pouco pior, eu escolhi a do Voltaire. E a gente tem aqui hoje a professora. Tudo bem, professora? Boa noite. Ô, Gaira, tudo bom? Então, conversar sobre marketing político E democracia. e democracia. Muito mais democracia do que marketing político. Você tem pergunta para a Algária hoje? Hoje temos pergunta para o Gaira também. Eu tenho uma pergunta para a Algária, já estou assim, desde o primeiro dia que a gente fez o convite para ela, aí veio o Janase, aí veio o Eugênio Butti, e eu não queria, e eu desesperado para perguntar o que eu queria perguntar. Acabei perguntando para eles o que eu queria perguntar para a Algária. Posso? Por favor, fica à vontade. Não, Algária, é o seguinte, ó, eu penso em começar hoje assim com uma curiosidade que é minha particular, mas eu imagino que não deve ser só minha, que é o seguinte. Quase toda vez que nós conversamos, eu e você, e você com outras pessoas também, eu vejo que você pega, para falar de democracia ou para falar de marketing político, você tem uma crítica à esquerda sobre o mercado. Né? E agora, o grande problema de quando nós criticamos o mercado é o seguinte, né? Tem dois probleminhas aí quando nós criticamos o mercado. Né? Um é que quando nós vamos imaginar uma sociedade sem mercado, até hoje nós só conseguimos fazer com que essa sociedade sem mercado também nos leve à liberdade embora. Né? Então nós não conseguimos bolar um esquema de fazer uma crítica do mercado, tirar o mercado da jogada realmente, né? Sem que tirasse a nossa liberdade. Historicamente não conseguimos fazer isso, nem sei se isso é possível. Mas eu tenho um outro detalhe também, e aí é outro lado da pergunta. É que uma parte do pensamento político de esquerda no Brasil, hoje, vem ganhando as eleições por ter integrado pessoas ao mercado. Que nós, intelectuais, né, muito mais você do que eu, à esquerda, né, criticamos o mercado. Né? Parece ter aí uma contradição. Eu queria ouvir você a respeito dessas duas coisas, e aí a Fran fica à vontade para trocar ideia, né? E depois a gente tem aí as perguntas que vão aparecendo durante o programa. Então, essa questão da democracia com respeito ao mercado, a questão não é o mercado, a questão é a hegemonia do mercado com respeito a todas as esferas da vida. Quer dizer, você não tem mais uma autonomia de uma individualidade ou de uma esfera da intimidade. Quer dizer, tudo passou a ser colonizado pelo mundo externo e pelas sobredeterminações das leis da economia. Se a gente pensar que a democracia ela nasce lá conceitualmente na Grécia como autonomia do político com relação ao mercado, ou seja, o que contava não eram as relações econômicas de troca, mas o que contava era a vida pública. E a economia era chamada para suprir as questões decididas no campo da vida pública. Então, a partir do momento em que esse ideário chega até o iluminismo, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Americana, como uma preservação do espaço público, que é um espaço onde as determinações econômicas não entram. Você tinha a possibilidade do público ser aquilo que é comum a todos e acessível a todos. Portanto, as determinações de classe, as determinações de raça, de etnia, de religião não contavam. Então, era um espaço comum compartilhado com valores prezados igualmente por todos. Ora, a partir do momento em que é a economia que determina todas aquelas esferas da vida do espírito, do mundo cultural, do mundo histórico, da memória, quando tudo fica sob o poder do mercado, sob as determinações do custo-benefício, então nós temos o que? Uma restrição da liberdade. Nesse sentido,
em que nós nos adaptamos sempre mais às conveniências das razões das mercadorias. Então, não é a crítica do mercado por esse mercado, porque troca sempre existiu. Agora, o que é novo é a ideia de que o mercado organiza a vida social e a vida de cada um. E por quê? Porque é a primeira vez que nós assistimos à ideia de que o trabalho define o homem. Quer dizer, o mundo grego, por exemplo, até o século XV, XVI, XVII, talvez até o século XVIII, não era o trabalho que definia a humanidade. O trabalho era uma coisa totalmente secundária na vida das pessoas. O que contava era o tempo livre. Era a escolé, o ócio laborioso dos romanos, era a ideia do tempo livre, que era o tempo em que você usava para o aperfeiçoamento de si, para a virtude, porque era suposto que esse autoconhecimento levaria a que você vivesse em paz consigo mesmo, em concórdia na cidade. Daí é todo o advento da cortesia, das maneiras, da etiqueta, porque a etiqueta é uma pequena ética, todas as fórmulas do convívio de todos. Então, havia uma preservação das três esferas, a esfera pública, a esfera do privado e a esfera da intimidade. Ora, hoje nós não temos mais essa autonomia das instâncias, porque o trabalho passou a designar, e o trabalho como fator econômico. E o paradoxo é que o trabalho é exaltado como forma única de se inserir na vida pública e nas relações sociais no momento em que você tem uma massa de desempregados, portanto, você tem uma disponibilidade de tempo livre, ao mesmo tempo que você tem poucas pessoas trabalhando excessivamente. Então, o problema não está no mercado, o problema está na anarquia das leis do mercado que determinam a anarquia da vida de cada um hoje. Mas assim, você pensa imagine a democracia como nós a temos, a democracia liberal, né? Quer dizer, a democracia já num mundo onde nós não temos mais a possibilidade de ser ociosos porque não temos mais escravos, não temos mais servos, né? Então a nossa democracia é uma democracia onde, no limite, boa parte de nós tem que trabalhar e cria aí uma doutrina chamada liberalismo para se agregar à democracia, não é? Quer dizer, você imagina que nós poderíamos pensar num espaço, ainda na democracia liberal, um espaço separado, ou a hora que a democracia perde essa possibilidade de ter escravos, a hora que ela passa da antiga para a moderna, também não se perde essa possibilidade. O que você acha disso? Porque, veja, eu estou preocupado com a seguinte coisa, né? Eu estou preocupado com a nossa via quase que inexorável, né, de não poder discutir o mercado, a não ser por esta negativa em relação a ele, porque nós não conhecemos nenhuma sociedade onde ele não está determinando todas as relações. Quer dizer, a partir do momento que a democracia aparece como prima e às vezes irmã do capitalismo, né, nós a engolimos com o mercado. Né? A não ser que nós tenhamos aí como paradigma essa coisa nova, né, que é a China, né, que é uma sociedade de mercado, né, porém de mercado interno restrito, com um partido chamado comunista que impõe uma ditadura que não é comunista. Né? Essa é uma coisa estranha para nós, mas se a gente pensar, né, nas democracias liberais, onde você tem o trabalho como um elemento importante, onde você tem o mercado como importante, mas você carrega junto a democracia. Né? Eu queria que você pensasse por essa via. Né? Parece que a via de comparação com o antigo é mais fácil. Né? Então, quando o trabalho escravo não existiu mais, foram se criando formas de tempo livre. Então, por exemplo, a relação com o protestantismo. Né? Se a gente imaginar a progressão do capitalismo, nós temos a primeira ética do capitalismo, não é? É a ética protestante, em que se baseava, sobretudo, no não endividamento do trabalhador. Então, na poupança. Então, o trabalhador trabalhava, ele guardava o dinheiro para depois poder consumir. Depois, houve o segundo espírito do capitalismo, que se valeu do culto ao trabalho. Então, foi a acumulação dos bens que, segundo Max Weber, propiciou
o espírito do capitalismo. E o terceiro é completamente sem espírito. Por quê? Porque é o capitalismo do esbanjo, quer dizer, do desperdício. Portanto, a ideia da poupança ou da dignidade do trabalho desapareceu nesse terceiro espírito do capitalismo. Então, tempo livre sempre houve. Nesse primeiro e segundo espíritos do capitalismo, onde a ética protestante, seja na forma da poupança, seja na forma do elogio do trabalho para testemunhar que Deus me escolheu, que eu fui tocado pela graça, isso significava um tempo livre em que o fiel, no seu fervor religioso, ele dedicava essas horas para a religião, portanto, para a ascese, para a transcendência. Quer dizer, o terceiro espírito do capitalismo ele coincide com aquela expressão famosa também do Weber, do desencantamento do mundo, que ela coincide, por sua vez, também com o desencantamento da cultura. Quer ver, o que significa esse desencantamento? Significa que a nossa civilização é a única que não é pautada em nenhum valor transcendente. Então, é a imanência na matéria. Portanto, esse tempo livre, que era o tempo dedicado ao divino, ou dedicado ao Deus, ou dedicado ao exercício espiritual, à ascese, seja o que cada cultura definiu como o bem viver, não existe mais. Quer dizer, então, não se trata de a outra democracia necessitar do trabalho escravo, porque quando você não tem mais trabalho escravo, você continua a ter trabalho livre. Quer dizer, hoje, como você tem... Tempo livre. Desculpa, tempo livre. E agora, como você tem muito tempo disponível, quer dizer, o que se atesta, o nível de tempo disponível vazio, é a proliferação das indústrias da cultura. Tudo se torna mega evento, tudo se torna mega espetáculo. Você não tem mais nada, até aquilo que até há pouco estava preservado dessa forma mercantil, que era a vida universitária, a educação, as artes, ela foi quase que está sendo modelada também pelo grande espetáculo. Portanto, esse tipo de democracia que está associada ao mercado, ao liberalismo, ela é uma democracia que cujas categorias ainda deverão ser pensadas, porque os elementos conceituais com os quais nós trabalhávamos até hoje não funcionam mais. Não é, por exemplo, a ideia, o conceito de democracia, ele está tão disperso hoje que nós falamos em democracia escolar, democracia médica, democracia econômica, democracia popular, que é um pleonasmo, ou seja, a palavra perdeu a sua carga de inteligibilidade. Então, a gente precisa qualificar o que é a democracia, porque ninguém mais sabe. Nós falamos o governo do povo, pelo povo, para o povo. Não. Porque aí é a ditadura da maioria. Sim. Né? Quando se fala em democracia, o que era o demos para os gregos? Demos não era o povo, não era o poder do povo. Demos era a assembleia do povo. Portanto, todas as classes sociais, todos os segmentos sociais igualmente representados. Por isso é que se fazia na forma do agon, da disputa oral, da retórica, da oratória, do convencimento, da persuasão. Portanto, dá trabalho. Quer dizer, você exige uma atividade política. Não obstante, essa atividade política ela tem o seu contraponto na reflexão solitária. Não é? Então, hoje, na democracia, nós não temos nem a ideia da democracia direta, que é essa de todos os segmentos sociais representados na presença, onde todos são iguais, porque todos igualmente legisladores. Nós temos uma democracia representativa em que há aquilo que se chama e se deplora como uma passividade. Quer dizer, se elege os representantes e depois se recolhe nas suas tarefas rotineiras. Como se a política, as suas instituições, tivessem já a sua rotina. Isso, sim, funcionou durante muito tempo naquelas democracias mais tradicionais, cujos valores já estão consolidados. Inclusive, nelas, o voto não é obrigatório. Porque é uma herança autoritária você impor o voto. Por quê? Porque eu me sinto interpelado a votar quando aquelas instituições que me representam e cuja normalidade segue por ela mesma, não está sendo suficiente. Quer dizer, não preciso ser mobilizado o tempo todo para estar presente no espaço público, porque senão você não vive. Não é? Você vive atormentado e estressado por todos esses escândalos que a vida política tem trazido, né? No mundo a nossa democracia exigiria uma militância permanente. Permanente, né? E o estresse, porque quando você não vê muito o fim, nem os meios, nem o que está acontecendo, quando você tem supostamente uma participação
nos acontecimentos é tudo absolutamente secreto, você não sabe os móveis que levam às denúncias. Por exemplo, a psicofantia, na Grécia Antiga, o que eram? Eram os promotores públicos, eram os denunciadores públicos. Quer dizer, o denunciador público, quando ele fazia alguma denúncia, ele próprio era investigado para saber das suas intenções. Se a denúncia não era em nome do bem público, mas era por desafeto ou para conseguir promoções pessoais ou como vingança, enfim, qualquer móvel que não fosse visando o bem público, ele também sofreria sanções. E quando isso se tornou uma prática na democracia ateniense, foi o momento do seu fim, porque virou uma prática da denúncia e quase do terror. Né? Então, as pessoas não tinham mais nenhuma possibilidade de defesa. Quer dizer, tem primeiro a difamação da reputação, depois se verifica ou não se a denúncia foi verdadeira ou não. Então, o que a gente tem nas democracias hoje? Você tem uma forma de denúncia e de condenação antes da averiguação. Quer dizer, por exemplo, quando houve a Primavera Árabe, no primeiro dia do Levante, no Egito, já se decretou que era a Primavera dos povos árabes. Até agora foi uma ditadura militar. E até agora o que você pode dizer é que o número de mortes que estão acontecendo é tudo menos uma primavera. Porque, para mim, uma primavera com derramamento de sangue é tudo menos política. É o reino aberto da força. Ora, então nós somos levados a opinar sobre as coisas sem que um tempo tenha sido disponibilizado para que as informações possam ser verificadas e serem assimiladas para nós podermos decidir o que é que está acontecendo e que posição vamos tomar. Então, e já não é mais o tempo dos periódicos, né? Agora é o tempo imediato, né? Então todas as informações que a gente... O fato está acontecendo e você está assistindo o fato. Né? Pois é, mas o que vem, além da visão direta dos acontecimentos, quer dizer, como não se aboliu nem o espaço e no tempo, quer dizer, é ilusória também essa abolição, porque eu não sei os valores culturais que presidem esses países, mas me chegam como se fosse um levante popular homogêneo contra a ditadura. Quer dizer, se nós imaginarmos que muitos dos países árabes, não sei esses que estão em convulsão, mas quando você diz, todos são ditadores, né? Porque estão há 60, 80 anos no poder, mas são formas tradicionais de poder, de transmissão, portanto, de geração a geração. E não é ditadura, necessariamente, porque é tribal. E nas tribos você tem a comissão dos anciãos, que são considerados os sábios, os prudentes, que são reconhecidos legitimamente pelos seus pares. Então, como nós não temos essas informações, nós recepcionamos tudo no registro que a mídia definiu que o debate deve se estabelecer. Eu vi uma reportagem interessante hoje na Folha, de que a grande maioria das pessoas que foram entrevistadas ali disseram que elas preferem acompanhar o que está acontecendo na política, ou seja, essa novela que está acontecendo na política do mensalão, agora com tudo mais, do que acompanhar um seriado de comédia. Então, quer dizer, se tornou interessante como se tornou muito como uma novela mesmo, todos os episódios de tudo que está acontecendo, né, na política brasileira. Um encadeamento até emocionante às vezes, né? Sim. Mas eu queria voltar, Algária, à história da primeira, segunda e terceira fase do espírito, né? O espírito do capitalismo. Né? Queria voltar a essa conversa pelo seguinte. Ainda que se nós pensarmos no mercado como numa última fase, como uma fase onde ele não deixa você mais voltar para casa, você não fica mais sozinho. Né? Uma ideia de que você não pode mais ficar... Porque a educação é um pouco ficar sozinho. Você ficar, né? Você lê e depois você pensar consigo mesmo que você leu, tem essa maturidade. Vamos supor que hoje tudo seja mercadorizável, a ponto de tudo ser um espetáculo, então você ou está sendo solicitado a participar, ou está sendo solicitado a ser telespectador, ok? Mesmo no caso da internet, porque também tem um nível de espera, né? Bom, mas a sociedade sem mercado, pelo menos a que a gente assistiu, também foi uma sociedade de espetáculo. Né? Como é que você vê? Porque hoje nós estávamos até, a Fran, até os vídeos que ela escolheu para a gente comentar aqui, não eram vídeos de sociedade capitalista, que eram vídeos do Stalin, no pós-guerra, né? No pós-guerra, então as criancinhas abraçando o vencedor do nazismo e tal, né? Que também nós já assistimos por aqui, né? Criança abraçando o ditador, né? Então, elas criaram uma sociedade de espetáculo sem mercado. Né?
Então, e isso é talvez um elemento que faça com que a gente pense, né, que talvez o mercado não seja tão responsável por essa situação, mesmo ele no grau de expansão que está, ou não. Ou você ainda continua batendo, não, é o mercado mesmo, né? É ele que é o elemento que cria esta situação de nós não podemos voltar a ficar sozinhos, nós não podemos mais ruminar a cultura, né? É uma questão interessante, porque claro que todas as sociedades tiveram as suas mídias, os seus espetáculos, né? Se a gente toma sempre, volta lá para a Grécia, que é a nossa tradição mais direta, né? O Péricles se vangloriava, né, dos banquetes públicos, não é? do teatro, onde o povo era chamado a participar, e todos os cidadãos, mesmo os cidadãos pobres, todos estavam obrigados por lei a participar dos espetáculos. Então, que o espetáculo faz parte da vida pública, a política mesmo, grega, a democracia ateniense, ela era feita com graça. A relação da política com a elegância, com as boas maneiras, com a beleza, com a Afrodite, a deusa da beleza. Né? Toda essa graça, todo esse encantamento, né? Claro, você tinha que ter toda uma isso, maneira sim, o de sucesso estar em público. dos sofistas. O sucesso não era o Sócrates, o sucesso era ser um sofista. Era ser orador do povo admirado, sim, não é? E admirável, né? Então, isso depois, você imaginar o Luís XIV, sociedades do espetáculo, não é? Mas a diferença é o tipo de valores investidos nesses espetáculos, né? Quer dizer, o século XVII, o que contava na corte era a vida em público, não é? Então, você não tinha... E hoje o que a gente tem é a esfera da intimidade que entra para o mercado, quer dizer, nada mais está preservado disso, quer dizer, não há nenhuma experiência na história conhecida em que você não tenha nenhum valor mais voltado para o aprimoramento de si, para o autoconhecimento, ou para fugir de si, no sentido de você se conhece, toca o seu profundo, convive com o tédio, com o vazio, e aprende a ser um artesão dele. Não é? Que é toda a história da cultura, é isso, aprender a viver com o tempo livre, e o que é que eu vou fazer com esse tempo. Porque o que é viver? Viver nada mais é do que uma certa maneira de usar o tempo. Ora, então, cada sociedade soube como usar o seu tempo e definiu, né? Essas sociedades teológicas ou teológico-políticas, com todas as suas formações, deformações, perversidades, etc., cada uma definiu. Agora, o que a gente tem hoje, como é um capitalismo sem espírito, porque você não tem mais a ideia de transcendência. Transcendência que eu digo não é só transcendência vertical religiosa, uma transcendência de si mesmo com relação a si mesmo. Então, você tem alguns sucedâneos desse exercício espiritual ou da análise de si, que é um pouco a psicanálise ou os cultos religiosos hoje, não é? Que são uma espécie de substituto daquelas fórmulas em que havia um esforço, porque não é uma harmonia pré-estabelecida, você conviver com os conflitos, com as suas contradições, e, no limite, lidar com o efêmero e com a morte, não é? Portanto, com as decepções, com as desilusões, etc. Então, como nós vivemos uma sociedade que não fornece mais, seja pela formação tradicional, seja pela formação institucional, formas de aprendizado de vida, quer dizer, escola e vida não estão mais unidas, a não ser na forma da adaptação da escola ao imediato de um bairro ou de uma contingência do momento, você não tem mais recursos para se defender do desassossego do viver, não é? Eu me lembro que, quando eu era estudante, qualquer livro de biologia, de português, de história, as perguntas, elas não eram uma pergunta qualquer, elas já tinham essa ideia da formação e, portanto, de se despertar para uma questão existencial. Eu me lembro até hoje, na primeira série do ginásio, na época era o ginásio, eu tinha 10 anos, que era quando começava o ginásio, e era uma aula de análise sintática. Eu tinha que encontrar a oração principal de uma frase. A frase, para você encontrar a oração principal, era: tu que és jovem e ris e não sabes da mágoa da vida, tem cuidado.
Então, você achava a oração principal, tu tem cuidado, ao mesmo tempo aprendia que não é fácil viver e já sabia que tinha o Camilo Castelo Branco, que era um grande escritor português. Quer dizer, então era um repertório que progressivamente ia te oferecendo aquilo que a humanidade realizou como um tesouro a ser transmitido entre as gerações e que chegava a todos nós. Então, isso já se perdeu. Então, o que substitui essa busca da felicidade pelo aprimoramento dos costumes ou pelo aprimoramento do processo civilizatório, que resumidamente significa é tanto mais civilizado quanto mais se afastou da ideia de violência e da prática da violência nua, o que nós temos hoje é uma espécie de, em vários aspectos, você tem um extremo desenvolvimento da ciência e da técnica e uma escassez de recursos morais para lidar com eles. Então, essa democracia, ela precisa ser qualificada. O que ela é? Talvez não seja determinada diretamente, o mercado que esteja determinando tudo isso, mas eu imagino que algo de preponderante deve haver no mercado, porque como tudo tem que se transformar em dinheiro, e aquilo que é de massa é suposto, tem que vender logo e tem que ser descartado logo, então essa lógica do curto prazo e da substituição e da obsolescência programada faz com que você não possa ter mais o mundo cultural, porque o tempo da cultura é o tempo longo, não é? É o tempo da elaboração dos laços afetivos, dos laços de intelectuais, dos laços morais. E como nós temos tudo no curto prazo, essa forma que o mercado determina, não é, da substituição rápida das mercadorias para manter o mercado em funcionamento, acabou atingindo a vida privada e a vida da intimidade. Quer dizer, mesmo se a gente pensar que as relações que necessitam de um longo prazo, relações de pais e filhos, relações amorosas, relações de amizade, relações no mundo do trabalho, tudo isso está comprometido no momento. Então, eu digo que o mercado acaba atingindo a esfera da intimidade, nem isso mais escapa ao mercado, porque nós não temos mais autonomia nisso também. Você veja, como é que é organizado o trabalho hoje? Antes, a ideia era da casa própria. Você tem a casa é o seu bem mais duradouro, onde você vai viver pelo menos 50 anos. Quer dizer, hoje, cada 3 anos ou cada meio ano, as pessoas mudam. Se a gente, seja porque existe a especulação imobiliária, seja porque as pessoas nunca têm o mesmo emprego, elas tendem a se aproximar de onde elas trabalham. Então, nós temos um nomadismo que corresponde, vamos dizer, essa forma da produção capitalista hoje, onde você tem a dispersão da produção. Então, as formas do sindicato, por exemplo. O que era o sindicato? O sindicato não era apenas uma instituição mediadora dos conflitos entre classes. Então, mediadora entre o patrão e os trabalhadores e entre o patrão, os trabalhadores e o Estado. Era uma forma de convivência, de criar laços de confiança, solidariedade, amizade. Então, olha, hoje tudo isso desapareceu. A origem do sindicato é a associação de mútua ajuda, né? Associação de mútua ajuda, a origem do sindicato, né? Você partia da ideia de que você precisava de uma comunidade mínima para se autoajudar, né? Deixa eu só fazer um corte agora para a gente fazer um intervalinho e já volta. Tá bom.